Um exateu desperta em pânico absoluto. Suas mãos tremem, suor frio escorre pela testa. Ele acaba de testemunhar algo impossível da ciência explicar. Uma visão que mudaria sua vida para sempre. O que ele viu, que vai acontecer no dia 22 de setembro, vai arrepiar sua alma. Por 42 anos, Marcos rejeitou qualquer menção ao sobrenatural. Doutor em física, professor universitário, cético por natureza. Mas naquela madrugada, algo rompeu as barreiras da sua mente racional. Uma força divina invadiu seus sonhos com uma mensagem aterrorizante. Antes de continuarmos este testemunho perturbador, certifique-se de que está inscrito nos sussurros do arrebatamento. Os nomes das pessoas são alterados para proteger o anonimato. E nos comentários, diga de qual cidade você está assistindo. Queremos ver até onde esta revelação está chegando. Marcos sempre teve respostas para tudo. Equações, fórmulas, leis da física. Mas quando sua mãe cristã morreu, algo estranho começou a acontecer. Coincidências inexplicáveis, números repetitivos, sonhos vívidos. Era como se o universo conspirasse para chamá-lo de volta à fé que ele havia rejeitado. Sua mãe era uma mulher simples, mas com uma fé inabalável. Enquanto Marcos estudava física quântica, ela orava em seu quarto por horas. Vizinhos contam que às 3 da manhã ainda se ouvia sua voz suplicando: Senhor, não deixe meu filho se perder, salve a alma dele. Ela sabia que algo terrível estava chegando. Marcos zombava das orações da mãe. Mãe, isso é superstição. A ciência já provou que não existe Deus. Mas sua mãe nunca desistiu do filho. Ela jejuava, chorava, implorava aos céus. Seus joelhos estavam calejados de tanto orar pelo filho rebelde. Era como se ela tivesse uma revelação de que o tempo estava acabando. 4 semanas antes do sonho apocalíptico, sua mãe infelizmente faleceu. Marcos, mexendo nas coisas que a mãe havia deixado na casa, encontrou uma Bíblia antiga no sótão da mãe. Páginas amareladas, anotações à margem com a letra trêmula dela. Sem entender por quê, ele a abriu exatamente em Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida da parte de Deus entrou neles. Nas margens da Bíblia, Marcos encontrou anotações desesperadas de sua mãe. Marcos, meu filho, se você estiver lendo isso, o tempo se esgotou. Jesus está voltando. Por favor, não seja orgulhoso. Havia datas circuladas, versículos sublinhados com lágrimas. Era o último apelo de uma mãe agonizante pela salvação do filho. Era uma terça-feira comum quando Marcos adormeceu no laboratório. Exausto pelos cálculos, ele cochilou sobre as equações. Mas o que veio a seguir não era um sonho comum. Era uma visão profética que dilaceraria sua alma racionalista. O próprio Deus estava prestes a falar com ele. De repente, Marcos se encontrava numa cidade em caos total. Carros abandonados nas ruas, sirenes ecoando ao longe, pessoas correndo desesperadas, gritando nomes de entes queridos. Mas o que mais o aterrorizou foi perceber que milhões de pessoas haviam simplesmente desaparecido. Marcos corria pelas ruas vazias quando viu roupas espalhadas pelo chão. Sapatos sem donos, alianças de casamento abandonadas. Então, a terrível verdade o atingiu como um raio. O arrebatamento havia acontecido e ele ficou para trás. Seu coração científico se despedaçou e ele se viu sozinho no mundo. Não! Isso não pode ser real! Marcos gritava aos céus vazios, lágrimas de desespero rolavam por seu rosto. Foi então que uma voz celestial ecoou, uma voz que ele reconheceu. Era a voz de sua mãe, mas transformada, gloriosa. Filho, por que você duvidou por tanto tempo? Eu tentei te avisar. A voz de sua mãe continuava a ecoar na visão. Marcos, meu filho amado, eu orei por você até meu último suspiro. Deus me permitiu te avisar uma última vez.
Marcos viu sua mãe em vestes brancas, radiante, chorando lágrimas de compaixão. O aviso estava sempre diante de seus olhos. A data, 22 de setembro de 2025. De repente, Marcos lembrou-se de tudo. Os números 9 e 22 apareciam constantemente. No relógio quando acordava, nas placas de trânsito, nos documentos da universidade. Era Deus, através das orações de sua mãe, tentando alertá-lo sobre o dia exato do arrebatamento. Mas sua mente cética ignorou todos os avisos. Filho, eu jejuei por 40 dias pedindo que Deus te desse mais uma chance. A voz celestial de sua mãe ecoava. Passei noites inteiras de joelhos suplicando pela sua salvação. Até no hospital, com câncer me consumindo, eu só pensava em você. Marcos viu sua mãe nos últimos dias, orando mesmo com dor e implorando pela alma dele. Marcos se lembrou da última conversa com a mãe no hospital. Filho, promete que vai ler a Bíblia. Ele havia mentido. Prometo, mãe, mas nunca leu. Agora entendia que cada oração dela era uma súplica desesperada para que ele não fosse deixado para trás. O amor materno havia transcendido a morte para salvá-lo. Na visão, a sociedade entrava em colapso total. Governos em pânico, economia destruída, fome e violência nas ruas. Marcos presenciou o início da grande tribulação. 7 anos de horror indescritível esperavam aqueles que ficaram. A humanidade pagaria caro pela rejeição ao Salvador. Marcos viu famílias destroçadas, crianças órfãs chorando pelos pais que sumiram, maridos desesperados procurando esposas que foram arrebatadas, igrejas vazias, pastores sumidos, apenas os incrédulos permaneceram. O desespero era insuportável. Era exatamente como sua mãe havia tentado avisar. Então Marcos viu algo que gelou seu sangue científico. Pessoas fazendo filas enormes para receber uma marca na testa e na mão direita. Era a marca da besta. Sem ela, ninguém poderia comprar ou vender. A profecia do Apocalipse 17 estava se cumprindo literalmente diante de seus olhos. Na visão, Marcos testemunhou um governo mundial se formando. Um líder carismático prometia paz e segurança, mas exigia adoração total. Era o anticristo que sua mãe tanto temia. A tecnologia que ele mesmo ajudou a desenvolver estava sendo usada para controlar a humanidade. Cada equação que ele criou servia ao mal. Marcos acordou gritando: "Não! Eu fico para trás! Mãe, por quê?" Suor frio, coração acelerado, mãos trêmulas. Pela primeira vez em 42 anos, aquele homem da ciência clamou: "Jesus, se tu existes, por favor, não me abandones. Perdoa minha arrogância. Eu aceito tua salvação." Ali mesmo, no laboratório frio, Marcos se ajoelhou e chorou como nunca havia chorado. "Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, mamãe. Eu fui um tolo." Suas lágrimas molhavam as equações enquanto ele renunciava a toda a sua arrogância científica. A conversão mais improvável estava acontecendo naquele momento. Desde aquela madrugada, Marcos é um homem completamente diferente. Vendeu tudo, deixou a universidade e agora prega nas ruas sobre a urgência do arrebatamento. Ele diz: "Não quero que ninguém passe pelo que vi naquele sonho. Jesus está voltando e o tempo está se esgotando." Marcos agora carrega a foto de sua mãe enquanto prega: "Esta mulher santa salvou minha alma mesmo após a morte." Suas orações romperam o véu do tempo. Pessoas zombam, assim como ele fazia antes, mas Marcos não se abala. "Zombem de mim, mas não zombem das orações de suas mães. Elas podem ser sua única salvação." Marcos agora vê os sinais claramente. Guerras, terremotos, fome, pestilências. Israel de volta à sua terra, a tecnologia permitindo a marca da besta, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Todos os sinais estão se cumprindo, exatamente como Jesus profetizou. O relógio profético está no último minuto. Desde a conversão, Marcos documenta todas as coincidências.
9:22 aparece em todos os lugares. Números de documentos, placas de carros, recibos. Deus continua me mostrando a data, ele exclama. 22 de setembro de 2025. Esta data está gravada no céu. Eu era como vocês. Marcos grita para cientistas que o ouvem com desdém. Achava que a fé era para pessoas ignorantes. Mas a ciência não pode explicar o amor de uma mãe que ora além da morte. Não podem explicar uma visão que mudou completamente minha natureza. Há coisas que transcendem nossa compreensão. Marcos faz um apelo especial. Mães que nos assistem, nunca parem de orar pelos filhos rebeldes. A oração de minha querida mãe, que Deus a tenha, atravessou dimensões para me salvar. Suas orações também podem. Não desistam, mesmo que eles zombem. O poder da oração maternal é sobrenatural. E vocês, filhos que desprezam a fé de suas mães, ouçam-me. Marcos clama com voz quebrada. Suas mães podem estar certas. Não deixem que o orgulho intelectual os condeneie. Eu quase perdi minha alma por causa da arrogância. Não cometam meu erro. Marcos termina seu testemunho com uma súplica desesperada. Se você está assistindo isso, não é coincidência. Deus está falando com você agora, através das orações de alguém que te ama. Não seja teimoso como eu fui. Aceite Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. A data está mais próxima do que imaginamos. 22 de setembro de 2025, Marcos repete obsessivamente. Esta data ecoa nos corredores do céu. Os anjos estão se preparando, as trombetas estão sendo afinadas, o próprio Jesus está descendo do trono. Não temos muito tempo. E você, caro espectador, depois de ouvir este relato arrepiante, o que fará? Marcos era um cético. Você também é? O ex-ateu que zombava da fé hoje implora pela sua salvação. A oração de uma mãe simples venceu 42 anos de ceticismo científico. E se, apenas e se, o sonho vivido de Marcos sobre a data do arrebatamento estiver certo, você estará pronto para ascender a Deus? Inscreva-se para mais testemunhos que mudarão sua vida. Compartilhe deste vídeo. Alguém precisa ouvir esta mensagem hoje. E lembrem-se, orem por seus filhos, ouçam suas mães. O tempo está se esgotando.